Oi, gente, tudo bem? Daremos então prosseguimento ao nosso estudo, né, de literatura. Nós demos início na aula passada, né, sobre a história da arte. E hoje nós falaremos um pouco sobre a arte literária, inclusive os aspectos, né? É uma peculiaridade a numeração das artes, um aspecto importante também. Vocês sabiam que as artes são numeradas? Então, é importante sabermos disso, né? Inclusive que a literatura é considerada a sexta, né, na sua representação artística, é considerada como a sexta arte. Então, de onde surgiu essa, essa numeração, né? A numeração das artes refere-se ao hábito de estabelecer números para designar determinadas manifestações artísticas, certo? O termo sétima arte foi usado para designar o cinema e foi estabelecido por Giotto Canudo no Manifesto das Sete Artes, em 1912. É interessante depois vocês darem uma pesquisada, né, aprofundarem o conhecimento nesse aspecto aí, ó, bem pertinente, o Manifesto das Sete Artes, tá certo? Em 1912, mas que ele só foi publicado em 1923, tá bom? Então, procurem se informar direitinho, porque nós, posteriormente, voltaremos a esse aspecto também, nos aprofundando, né? Bem, mas já que consideramos a literatura, né, a arte das palavras, como a sexta arte, quais são as outras? Ficou assim designado. Ó. Primeiro, a primeira arte, como sendo a música, o som. A segunda arte, as artes cênicas, né? O teatro, dança, coreografia, movimento. A terceira arte é a pintura, ou seja, está relacionada com as cores, relacionada às cores. A quarta arte é a escultura, objetos e texturas. A quinta arte é a arquitetura, relacionada aos espaços, né? A sexta arte, que é a que nós estamos dando ênfase, né? A arte literária, ou seja, a arte das palavras. Tá? A sétima arte, cinema, integra elementos de diversas artes. Posteriormente, surgiram as outras artes, né? Quer dizer, foram numeradas, melhor dizendo, né? Não é que surgiram, mas foram numeradas. Entraram nessa numeração a fotografia, a arte das imagens, como a oitava arte, a nona, história em quadrinhos, né? Que tem cores, palavras, imagens, a nona arte. Veja que interessante, eu tenho certeza que tem gente que até hoje, quando lê um quadrinho, nem imagina que é considerada como a nona arte, certo? É considerado, né? Como a nona arte o quadrinho, as histórias em quadrinhos. E aí nós temos a décima arte, os jogos de vídeo, integra a maioria dos elementos de artes, é interessante isso, né? Bem pertinente também, ó. A décima primeira arte, que é a arte digital, integra artes gráficas computadorizadas, a 2D, 3D e programação. Veja que legal a gente conhecer, né? Então, no nosso caso, nós estamos estudando a sexta arte, né? A literatura, considerada, então, a arte das palavras, né? Eu elenquei aqui 4 questões, né, retiradas de um site, inclusive referenciei aqui abaixo, mas que eu acho bem interessante para a gente, ó, como sendo assunto de concurso, né? E vale salientar que é um aspecto extremamente pertinente não só ao concurseiro, mas a todos, né, os que buscam como é que nós podemos dizer, se enriquecer enquanto ser humano, né, na aquisição da cultura, que é essencial para o progresso humano, né? Então, a questão 1 diz assim, olha, com relação às representações artísticas, como a literatura, a pintura e o cinema, é incorreto afirmar que, veja, ele se refere, então, às representações de arte, né? A literatura, não é isso? Como nós temos a literatura como a arte da palavra, a pintura, a arte das cores, né? E o cinema, que é a sétima arte, integra os elementos de diversas artes, na verdade, o cinema, né? Mas, enfim, ele diz que é incorreto afirmar, então ele quer
o errado. Ele quer a alternativa errada. Não é isso? Vamos lá. A letra A diz assim: muitas formas de arte são criadas e desenvolvidas a fim de promover uma reconstrução, uma recriação dos mundos real e ficcional, bem como para registrar e representar nossa cultura e nossa história. Claro, está corretíssimo, né? Muitas formas de arte foram feitas para isso, para promover uma construção ou uma reconstrução dos mundos, né? Nós observamos isso realmente na história quando nós estudamos a semana passada, né, a história da arte, demos início ao estudo da história da arte, nós vimos que as representações artísticas, né, por exemplo, na pré-história, aquela representação ali, não só na pré-história, né, estou citando como exemplo, o que ficou ali marcado, então, foi o registro da cultura, da história daquela época, não é isso? Então, corretíssima a letra A. A letra B diz assim: os primeiros registros artísticos dos seres humanos são desenhos e escritas rupestres nas paredes das cavernas. Foi o que eu acabei de falar, de lembrar, né? Da pré-história. Por meio dos quais é possível compreender como era o mundo e as formas de organização social. Corretíssimo. Nós vemos até que nas figuras rupestres a representação ali da caça, né? Da luta deles no dia a dia pela sobrevivência. Como eles se mantinham, então, né? Como era a organização social daquele povo. Corretíssima a letra B. A letra C diz assim: toda produção artística está integrada em um tempo, cultura, história e tradições. Esse é o resumo da produção artística, certo? A produção artística marca realmente o tempo, a cultura de um povo, a história, a tradição, né? Nós chegamos a ver até os gregos, eu acredito, até os romanos, né? Nós chegamos a ver na aula passada. Então, todas aquelas representações marcam, na verdade, o tempo, a cultura do povo, a história do povo, né? O trabalho com as palavras representa a nossa história a partir de construções simbólicas, sim, com certeza. A gente vê, nós estudamos, nós vimos que os egípcios, né, começaram com os hieróglifos, né, a marcar, a registrar a partir do qual os símbolos, né, as letras começaram a fazer suas representações, seu trabalho com as palavras, né, deixando assim uma representação histórica a partir disso. A letra D diz: a obra artística pode ser considerada como sendo um exemplar da expressão de sua época, de sua cultura. Lógico, isso nós vimos claramente na letra C, quando ele diz que está integrada em um tempo, cultura, história, corretíssimo. Então vamos para a última, né? Possivelmente a nossa resposta errada, já que descartamos a letra A, B, C e D. A letra E diz assim: a música é reconhecida como sendo a principal representação artística, pois relaciona a literatura à instrumentalidade. Será isso correto? Será que está correto? Vejam, embora a música seja considerada a primeira arte, aí você pode ficar pensando, peraí, se, né, espera um pouquinho, se eu disse que é a primeira arte, então ela é mais importante, né? Mas embora a música seja considerada a primeira arte e a literatura como sendo a sexta arte, não existe uma arte melhor, certo, do que a outra, ou menos reconhecida do que a outra. Essa diferença que nós vimos de posição dessas representações ocorre somente para efeito de organização, não por grau ou por nível de importância, tá certo? Cada uma das 11 formas de manifestações artísticas são importantes, né? Então, não estão organizadas pelo grau de relevância, de importância, tá bem? Isso é mais para intenção, né? Cumpre a intenção de organização, realmente, das artes, tá certo? Então, espero que tenha ficado bem claro esse aspecto. A música é a primeira, né? A música é considerada a primeira arte e a literatura é a sexta arte, mas não existe uma melhor do que a outra, certo? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: a literatura e o cinema são considerados respectivamente. Bem, isso é uma questão para você lembrar exatamente da ordem, né? Que elas são classificadas. Vamos voltar lá? Ele quer a literatura, a questão que é a literatura e o cinema. Na respectividade, né? Respectivamente, ó.
Aqui onde nós elencamos, ó. Então, ele quer aqui, ele pediu a literatura e o cinema. Não é isso? Olha aqui, a literatura, nós temos como a sexta a arte das palavras, tá bom? E o cinema é a sétima arte. Ela integra elementos de diferentes artes, né? O cinema é uma arte riquíssima, mas lembremos que não há uma melhor do que a outra, tá certo? Não há uma melhor que a outra. Então, a questão 2, qual a resposta que nós teríamos? A letra B, né? As formas de de representações artísticas, desculpa, estão, então, para a letra B, ele pediu a ordem, é a sexta e a sétima artes. Tá bem? Então, para nós memorizarmos, né? Assimilarmos bem essa numeração, essa classificação numérica. Agora, vamos para uma questão essa questão 3, ela é bem interessante, tá? Porque ela trata claramente da arte literária, que é objeto do nosso estudo, tá? Então, diz assim, marca alternativa que apresenta um equívoco, um erro, em relação à arte literária. Então, vamos identificar aqui qual é este erro. A letra A diz assim, a literatura permite-nos entrar em contato com nossa história para compreendermos melhor o presente, o passado e o futuro. Lógico, a literatura, como nós vimos, é a arte da palavra. Então, essa arte, né, esse ornamento que se faz com as palavras, mas não só um ornamento, quando a gente fala de ornamento, eu lembro muito da concepção de Aristóteles, quando ele trabalha a metáfora, né? Mas o ornamento, ao meu ver, talvez fosse algo vago, alguém que só enfeitasse. A literatura, ela é mais, né? Lembre-se que essa questão de ornamento, quem usou fui eu, né? Aqui, essa definição. Mas aí me fez lembrar como Aristóteles concebia a metáfora, como ornamento, né? Mas eu entendo a literatura como algo mais, como ele disse, como a questão, a letra A afirma, né? Ela entra em contato com a nossa história. Então, é mais do que, de fato, um ornamento. Esse trabalho com as palavras, ele tem uma subjetividade, uma marca enorme na história, porque o artista, o que produz a arte, o que deixa, né, o que registra o passado, o presente, o que registrará o futuro, ele está ali deixando a história, perpetuando a história. Então, corretíssima a letra A. A letra B diz assim: a arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais escritos. Está correto? Está. Mas ela está relacionada apenas à produção e à leitura de textos verbais escritos? Não. Esse é o erro. Tá bem? Não somente relacionada a textos verbais escritos. A arte literária está relacionada também à produção e à leitura de textos verbais orais, tá bem? Então, aqui, ó, nós temos o nosso erro da questão. Ela está limitando aqui a literatura apenas à produção de textos verbais escritos. E nós vimos que não são apenas escritos. Vamos dar uma voltinha, um estudo que nós faremos ainda, né, sobre as trovas, o período do trovadorismo. Nós vimos que eles cantavam, né? A arte era toda ali cantada, né? Isso, a produção artística. E aí, quando nós dizemos, e muitos outros exemplos, né? Que a leitura dos textos verbais escritos, só eles é que configuram a arte literária, a gente está limitando a arte literária, né? Então, errada essa questão P. Significa dizer que as demais estão corretas, não é isso? Mas vamos analisá-las, porque isso é um resumo ótimo, uma percepção ótima da arte literária, tá? Essa questão 3. A letra C diz assim: os textos ficcionais têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores, ouvintes, né? Leitores, porque é aquele que lê os textos verbais escritos. Ouvintes, aquele que escuta os textos verbais orais, né? Os textos oralizados, certo? Então, aí ele diz, tem o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos leitores barra ouvintes,
alegria, tristeza, diversão, emoção, etc. Isso acontece porque a leitura nos permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. Lógico, né? É o que eu havia falado anteriormente. A literatura, ela nos permite, né, vislumbrar essa arte da palavra e contemplar, assim, diversos sentimentos, certo? Alegria, tristeza, a emoção, né? Hoje mesmo eu compartilhei um vídeo de uma amiga declamando um poema lindíssimo, lindíssimo, eu acho que foi de Mário de Andrade, esqueci agora, mas eu achei tão, assim, a forma como ela declamou o poema, né? E é um poema maravilhoso. Então, você observa o sentimento, o envolvimento de quem escreveu o poema, não, né? Deixando de destacar também quem declamou no momento que eu assisti, que eu achei lindíssima a emoção empregada. Mas, enfim, uma obra literária, né? Quando você se envolve ao ler, você tem ali a introspecção, né? A subjetividade de quem produz os textos ficcionais. E, com certeza, essa arte, como a própria palavra, né, em si diz, a arte literária, ela permite que você saia do mundo real e chegue no mundo da fantasia, no mundo da palavra, certo? A letra D diz: enquanto arte, a literatura é capaz de registrar a realidade e fazer com que os ouvintes, leitores, ouvintes, reavaliem a própria vida e seus comportamentos. Corretíssimo, né? Olha, é capaz de registrar a realidade, fazer com que os ouvintes reavaliem a própria vida e os comportamentos, sim, porque a arte ela transmite isso, né? Ela cria reflexão. A partir do momento que nós entendemos que ela provoca diferentes efeitos de sentido, tristeza, diversão, emoção, ela produz também o quê? Reflexão, né? Então, ela faz com que alguns exemplos, algumas personagens, a gente pode dizer, alguns textos ficcionais, nos façam refletir, reavaliar a nossa própria vida, né? E nossos próprios comportamentos. A letra E diz: a literatura é uma forma de arte que provoca a reflexão. Ó, nós acabamos de falar, né? Por meio de construções simbólicas. O trabalho com as palavras pode ser realizado com sentido denotativo ou conotativo, sentido figurado, verdadeiramente. Corretíssimo. Né? Ela provoca a reflexão por meio também de construções simbólicas. Né? Então, essas palavras, esse trabalho com as palavras, pode ser realizado com o sentido o real, né? Mostrando claramente em palavras, ou por meio figurado, até muitas vezes por meio de metáforas, né? E faz com que o leitor do texto, ou o ouvinte, se envolva tanto, né, naquela produção artística, literária, né, que seus sentidos sejam aguçados e até mesmo sua percepção, mediante uma reflexão nessa construção artística, sejam mudados. Né? Então, é uma arte, como a própria palavra diz, né? A arte é isso, certo? A arte nos leva a sentir, né? Alegria, o medo, ou o remorso, né? Vontade de mudar. A arte desenvolve isso nos seus telespectadores, né? Em quem lê ou quem ouve, né? Quem observa. A questão 4, para finalizarmos, a questão muito boa, né? Que diz assim: é possível afirmar que a essência da arte literária encontra-se onde? Onde é que ela se encontra, a essência da arte literária? Nós vemos essa essência nas letras, nas rimas, nos livros, nas histórias ou nas palavras. Observe aqui um aspecto importante, ó. É a essência, certo? A parte de maior valor, né? Onde nós encontramos a parte mais relevante da arte literária. Onde nós vamos encontrar isso? Obviamente, nas palavras, tá?
Porque o que é a arte literária? A arte literária é o trabalho com as palavras, o trabalho das palavras, eu diria assim, certo? Então, podemos afirmar que que a essência da arte literária está nas palavras, as quais são utilizadas a partir dos seus potenciais, potencial sonoro, né? O potencial semântico e sintático, estabelecendo assim relação contínua entre autores, leitores, seus ouvintes, né? Então, a palavra, o emprego das palavras dentro, como é que a gente pode dizer, de uma cadeia semântica e sintática, né? Ou seja, de coerência, que vai, então, criar um efeito de sentido e transformar aquelas palavras em arte, né? As quais são capazes de mudar a perspectiva do leitor ou do ouvinte em relação a um ponto, de vista, né? Em relação a um determinado assunto, a sua percepção de vida, né? Então, é muito interessante nós termos essa concepção, gente, da arte, do que é a arte literária, tá certo? A arte literária é justamente esse trabalho maravilhoso que nós percebemos do envolvimento, engajamento das palavras, né? Onde o artista marca uma época literária, a época em que ele vive, pela sua produção, ele deixa a sua marca através, obviamente, das palavras. E não esqueçamos do que a questão 3 nos destacou muito bem, tá? Porque algumas vezes a pessoa pensa que a arte literária é só o que nós vemos de textos verbais escritos, mas nós podemos ver claramente que a arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais orais também, tá bom? Então, o que eu aconselho? Leiam mais, né? Escolham um bom livro, um livro que você, obviamente, possa ter esse envolvimento com essa arte literária. Aproveite esses momentos que nós estamos vivendo, né? Esse momento atípico, onde nós estamos ficando mais tempo em casa e tente perceber essa perspectiva que estudamos hoje da arte literária, né? Veja, escolha uma época, né? Procure uma época, pode ser a questão do, talvez, do romantismo, tá? Do barroco, do arcadismo, e tente entender como essas produções artísticas marcaram aquela época, o que você concebe, o que você entende do que o autor, o produtor, o artista literário quis transmitir. Tá bem? Porque nós vamos dar prosseguimento e vamos considerar muitos desses aspectos em diversos momentos da história da arte. Tá bem? Um abraço, um ótimo dia para todos.